Fala pessoal, nessa aula nós vamos iniciar o estudo dos processadores ARM. O assunto está na apostila 3, disponível lá no SWAP. Vamos lá. Atualmente o termo ARM se refere a várias famílias de arquiteturas RISC e a várias famílias de núcleos de CPU de 32 e de 64 bits produzidas por muitos fabricantes de processadores e microcontroladores. A arquitetura ARM é desenvolvida pela empresa britânica ARM Holdings. A ARM não fabrica os seus próprios chips, apenas desenvolve o projeto e licencia o uso das CPUs para que outros fabricantes possam implementar em seus próprios produtos, como por exemplo, Cirrus Logic, ST Microelectronics, NXP, Texas Instruments, Atmel, Samsung, Sharp, Qualcomm, Nvidia e outras empresas também. Depois que uma empresa licencia o design do processador, o projeto, a ARM fornece o código-fonte do projeto em uma linguagem chamada Verilog, que é uma linguagem de descrição de hardware HDL. Aí os engenheiros dessas empresas adicionam seus próprios blocos funcionais, como os periféricos e as memórias, e usam várias ferramentas de software para converter esse código, esse projeto, em um chip real. O trabalho dos engenheiros, nesse caso, consiste no desenvolvimento de melhores periféricos, diminuição do consumo de energia das memórias e adição dos seus próprios segredos industriais para que eles tentem tornar os seus produtos melhores do que outros no mercado. A empresa ARM baseia o seu sucesso em um design original, simples e poderoso, que até hoje continua a melhorar através de constante inovação tecnológica. Os principais conceitos por trás de uma arquitetura ARM são a simplicidade da filosofia RISC, o baixo custo e também o baixo consumo de energia. Os processadores ARM são encontrados em vários segmentos de mercado, por exemplo, redes, segmento automotivo, dispositivos móveis, armazenamento em massa, geração de imagens, entre outros. O segmento de dispositivos móveis é a maior área de aplicação para os processadores ARM justamente por causa dos smartphones. Muitas CPUs populares de vários núcleos e também com arquitetura de 64 bits, usada em dispositivos que se tornaram ícones da indústria, como por exemplo o próprio iPhone da Apple, são baseadas em uma arquitetura ARM. Agora, em 2020, por exemplo, a Apple anunciou o lançamento do primeiro MacBook com um processador ARM. A ARM possui arquitetura RISC, que necessita de menos transistores do que os microprocessadores CISC, como os da arquitetura x86 da Intel, por exemplo. E essa característica permite um menor consumo de energia, um menor custo e menor dissipação de calor, o que essas características, no caso, são muito interessantes para aplicações em dispositivos de tamanho reduzidos, portáteis e alimentados por baterias, como por exemplo os smartphones, tablets, laptops, entre outros sistemas embarcados. A arquitetura ARM, por ser um padrão generalizado, possui muitos compiladores no mercado e ferramentas de desenvolvimento, além de sistemas operacionais, como por exemplo o Linux, o que oferece a essa arquitetura e aos desenvolvedores muitas opções para construir as suas aplicações. Um núcleo ARM, como eu já disse, usa uma arquitetura RISC que traz uma filosofia de design que visa fornecer instruções simples, porém muito poderosas, que são executadas em um único ciclo de clock e em altíssima velocidade. A filosofia RISC na arquitetura ARM é implementada com 4 regras principais de design. 1. As instruções. Os processadores ARM têm um número reduzido de tipos de instruções. Esses tipos fornecem operações simples que podem ser executadas em um único ciclo de clock, o que traz muita velocidade para o processador. E o programador sintetiza operações complexas, por exemplo, o cálculo de um determinante, de uma matriz, combinando várias instruções simples. 2. Pipelines. O processamento das instruções é dividido em unidades menores dentro do núcleo que podem ser executadas em paralelo, aumentando ainda mais a velocidade de processamento dos programas. 3. Registradores. A arquitetura ARM tem um banco com 16 registradores de uso geral e qualquer registrador pode conter dados ou então um endereço de memória. 4. Arquitetura Load Store. O processador opera com dados mantidos nos registradores
E as instruções de load e store transferem dados entre o banco de registradores e a memória externa. A ARM também incorporou a tecnologia de depuração ou de debugger no próprio hardware do processador, para que os engenheiros de software possam ver o que está acontecendo dentro do núcleo do processador, enquanto o processador está executando o código. Então, com essa maior visibilidade, os engenheiros de software podem resolver os problemas mais rapidamente. A arquitetura ARM possui um deslocador de bits em linha, chamado de Barrel Shifter, que possibilita ter instruções mais complexas. O deslocador de bits em linha é um importante componente de hardware, muito importante por sinal, que processa previamente um dos registradores de entrada, antes desse registrador ser utilizado por uma instrução na ULA. Isso expande a capacidade de muitas instruções para melhorar o desempenho do núcleo e também a densidade de código. O conjunto de instruções, chamado thumb, permite que o núcleo ARM execute instruções tanto de 16 ou também de 32 bits de comprimento. As instruções de 16 bits melhoram a densidade do código em relação às instruções de comprimento fixo de 32 bits. A ARM tem instruções de processamento digital de sinais que estão presentes na arquitetura e permitem que um processador ARM substitua uma combinação tradicional de um processador normal mais um núcleo de processamento digital de sinais, um núcleo DSP. Tudo isso você encontra em um único núcleo ARM. A arquitetura geral de um núcleo ARM está mostrada nessa figura aqui. As setas representam o fluxo dos dados, as linhas representam os barramentos e as caixas cinzas representam uma unidade funcional. Então vamos entender como é que isso aqui funciona. Os dados entram no núcleo do processador através do barramento de dados, aqui em cima. O conteúdo do barramento de dados pode ser uma instrução para ser executada ou então efetivamente um item de dado. Só para deixar claro, essa figura aqui mostra uma implementação de von Neumann do núcleo ARM. Então os itens de dados e de instruções, eles compartilham o mesmo barramento. O decodificador de instruções, o Instruction Decoder, decodifica as instruções antes de serem executadas. Os itens de dados são colocados no banco de registradores, o Register File, composto por 16 registradores de 32 bits, nomeados de R0 até R15. Como esse núcleo ARM é um processador de 32 bits, a maioria das instruções trata os registradores como se estivessem armazenando valores de 32 bits, com ou sem sinal. O hardware de extensão de sinal, o Signal Extend, converte números com sinal de 8 e de 16 bits, que vem da memória, em números com sinal de 32 bits antes de irem para os registradores. As instruções ARM normalmente têm dois registradores de origem, RN e RM, e um registrador de resultado ou de destino, RD. Os operandos de origem são lidos do banco de registradores usando os barramentos internos A e B, respectivamente. A unidade lógica e aritmética, a ALU, Arithmetic and Logic Unit, ou a unidade de multiplicação e acumulação, MAC, que é Multiply and Accumulate, acessa os valores dos registradores RN, RM e acumulador pelos barramentos A, B e ACC e calcula o resultado da operação. As instruções de processamento de dados gravam o resultado em RD diretamente no banco de registradores. As instruções de load e store usam a ULA para gerar um endereço a ser mantido no registrador de endereços e o envia ao barramento de endereços, address. Uma característica importante do núcleo ARM é que o registrador RM, alternativamente, pode ser pré-processado no deslocador de bits em linha, Barrel Shifter, antes de entrar na ULA pela entrada N. Juntos, o deslocador e a ULA podem calcular uma ampla variedade de expressões e endereços, como a gente vai ver futuramente. Para instruções de load e store, o incrementador, o incrementer, atualiza o registrador de endereços antes que o núcleo leia ou grave o próximo valor do registrador a partir do ou para o próximo local de memória sequencial. Pessoal, vamos dar aquela paradinha marota por aqui para vocês terem tempo de dar uma lida na apostila 3. Então, até a próxima aula.